Amanhã, ouvinte querido, ouvinte querida, é dia de anúncio do governo federal. Se não houver contratempo, está marcado para amanhã o anúncio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu não sei quantos são os programas, quantos são os filmes da série Star Wars. Poderoso Chefão são 3, né? O PAC, esse é o PAC 3, né? PAC 3. Teve PAC no Lula, teve PAC na Dilma, tem vários PACs aí. E aí a ideia é fazer um pacote de obras, não é lançar um pacote de obras novas, não. É reunir num pacote obras que o governo entende que são prioritárias e colocar ali um valor atribuído a cada uma das obras. Vamos ver amanhã como é que vai ser. Uma das obras que se discute colocar no PAC, parece que estará, vamos checar amanhã, é a Angra 3, a usina hidrelétrica, a usina nuclear de Angra 3, que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro. É uma obra que tem uma história que talvez traduza um pouco, muito, do que é o Brasil na sua incapacidade de se planejar. E é muito importante que a gente pense sobre a obra de Angra 3. Não é que não se deve concluir a obra de Angra 3, não é que se deve implodir a obra de Angra 3, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: em 1984, quando o presidente Lula tinha 38 anos de idade, quando a nossa ministra do Meio Ambiente tinha 26 anos de idade e quando Arthur Lira era um adolescente de 15 anos, o Brasil resolveu começar a obra de Angra 3. 1984, ano que vem 40 anos. 1984. Aí a gente começou a fazer a obra, Angra 3. Parou em 2 anos. A gente começou a fazer uma obra em Angra 3. Eu não sei se porque a Copa de 86, pararam para ver a Copa de 86, eu não sei o que aconteceu. Mas o fato é, parou a obra, não tinha mais dinheiro, parou em 86. Claro, o Brasil tinha um problemão em 86. Não tinha dinheiro para nada. O Brasil entraria em moratória em 87. Não tinha dinheiro para pagar a dívida de obras contratadas. Imagina para fazer obra. Tudo tem explicação, mas então por que lançou em 84, né? Aí lançou em 84, parou em 86. Sabe quando que essa obra vai ser retomada? Não é em 87. Ah, não, em 90, né? Não, 91 a gente junta um dinheirinho. Não, em 2010. A gente começou uma obra em 1984. Em 86 a gente parou a obra. Aí a gente retomou a obra em 2010. Bom, agora vai, né? Aí parou em 2015. Parou em 2015 de novo. Então a gente fez a obra por 2 anos. Aí a gente parou um tempão. Aí fez a obra por mais 5 anos. Devagar. Aí para a obra de novo em 2015. Porque daí começaram as denúncias da... Sempre tem uma explicação. Aí começaram as denúncias da Lava Jato. Descobriram um monte de malandragem, safadeza na obra de Angra 3. Aí para a obra. Aí o ano passado começaram a voltar a concretar de novo um pouquinho. Agora discute colocar no PAC. Bom, aí eu fui olhar. É uma coisa muito louca, né? É a obra mais antiga. Olha, a gente teve uma obra que foi a Ferrovia Norte-Sul. Ela levou 35 anos para ficar pronta. Tem uma barragem do rio Jequitaí, no norte de Minas, que tem 50 anos de promessa de barragem. 50 anos de promessa de barragem. E agora vai ser feita pela iniciativa privada. Mas usina nuclear não pode ser feita pela iniciativa privada, tem que ser feita pelo Estado. O fato é que ela entrou no PAC de 2009, governo Lula. Estava a obra de Angra 3, entrou no primeiro PAC. E prometia ao governo da época, que por acaso é o governo Lula, entregar a obra em 2014. 2009, 2014. Então, 5 anos para acabar a obra. Aí não aconteceu. Aí ela para em 2015. Então, 5 anos. Se a gente retomar a obra de fato, então é uma obra que vai acabar em 2028. Ah, não, dá para fazer mais rápido, 2027. Não sei. Vai inaugurar no ano da eleição de 2026? É provável que não. É muito dinheiro que precisa para essa obra. 20 bi, estamos falando. Investiram 10 bi. Aí eu fui olhar
Olha que coisa louca. O Egito tem 100 pirâmides. Cerca, né, de 100 pirâmides. A grande pirâmide, a mais alta das pirâmides, a mais imponente das pirâmides é Quéops, que durante quase 4.000 anos, 3.800 anos, foi a obra mais alta que se fez no mundo. Do ano 2500 a.C. e tal. Ela tem 139 metros. A tecnologia zero, né, dos tempos de hoje, imagina. Eles não concretavam, né? Não tinha concreto, era pedra. 2.300.000 blocos de pedra sendo carregados, transportados, rolados. Tem pedra de 20 toneladas, 50 toneladas, 60 toneladas. O ritmo de construção é de um bloco a cada 5 minutos, dia e noite, durante, aí há uma polêmica, 20 anos ou 30 anos. Então, para fazer, sem tecnologia nenhuma, a pirâmide mais alta do Egito levaram 30 anos. Só com escravos, 100.000 pessoas trabalhando. E levou 30 anos. Isso para fazer uma pirâmide 2.500 anos antes de Cristo. A nossa pirâmide, Angra 3, a gente não consegue fazer e vai completar 40 anos e a gente não terminou. E a gente enterrou 10 bi ali. 10 bi enterrados, mas não virou energia. Aquilo ali funcionando vai gerar muita energia. Metade do estado do Rio de Janeiro. É importante. 5 milhões de residências. É coisa para chuchu. Agora, imaginar que o Arthur Lira tinha 15 anos, o Lula tinha 38, né? Quando os caras começaram, quando o governo começou a falar em fazer, começou a fazer a obra de Angra 3. E tá aí. Essa obra parada, né? E quando eu falo sobre a importância de se discutir essa obra, não é pela obra em si, porque poderia ser um ponto fora da curva. O Brasil não conseguiu, teve um problema. Tem muita coisa que dá problema, né? Tem lugar que você vai abrir restaurante e não pega, nenhum restaurante pega, sempre tem alguém que insiste, né? Parece que tem uma caveira de burro enterrada. Só que parece que tem uma caveira de burro enterrada no solo brasileiro inteiro. Porque o Brasil é um festival de obra que não acaba. São, sei lá, 14.000 obras inacabadas. E não é que são 14.000 obras inacabadas, que é um lugar que tem 14.000 obras inacabadas, não pode ter 14.000 explicações, né? É porque a gente tem um defeito, a gente tem um problema nosso, a gente não consegue ser competente para fazer obra. A gente não sabe fazer. Não, mas nós tivemos, né? As mais importantes, mais competentes construtoras do mundo. E é verdade. Lá fora a gente mostrou o talento. Fazendo obra de metrô, fazendo obra de aeroporto. E no prazo. Aqui, o problema é o cliente, que é o Estado brasileiro, que é o poder público brasileiro, que é um cliente porco, é um cliente ruim. E mais, nós é que somos os beneficiários, né? Mas nós é que pagamos essa conta também. Então, meio que tudo bem. É como se a gente contratasse alguém que fosse o nosso representante e esse representante não liga pra gente. Então, começa a fazer uma escola e não acaba. Começa a fazer um hospital e não termina. Começa a fazer uma ferrovia e não consegue acabar. Aí faz uma linha de metrô em Fortaleza e não acaba. Aí promete uma barragem no norte de Minas e não termina. E assim, recapeamento que interrompe, isso nem obra é. Mas reforma em aeroporto, reforma em porto, promessas de hidrovia, duplicação de rodovia, pontes, são chamadas obras de arte, né? Pontes, essa central nuclear, pequenas centrais elétricas de geração, linha de transmissão, e assim vai o Brasil enrolando o brasileiro e tomando a nossa grana, porque é 10 bi aqui, 10 bi. Você imagina se numa reunião de condomínio do seu prédio, o síndico vem falar com você e diz que, olha, nós não sabemos explicar onde é que estão 10 mil reais. Você ia ficar louco. Você fala, mas peraí, 10 mil reais, nós vamos ter que cobrir esse buraco aqui? Ah, não, é que tinha um problema na obra, que acabou ficando 10 mil reais mais cara. Você tem um surto. Surto. Como
Como 10 mil reais mais caro? A obra ia custar 60, ia custar 70? Como é que pode um negócio? Pois é. Tivemos um contratempo. A impermeabilização não deu muito certo. Nós vamos ter que fazer de novo. Vamos ter que trocar a pastilha. Então vai custar 10 mil a mais. Também tem a tinta. E o moço que ia trabalhar saiu e a gente já tinha adiantado 50%. Então nós vamos ter que chamar outro moço. Você enlouquece. Aí Angra 3, 10 bi ali e falta com mais 20 bi a gente acaba. Porque vai pro PAC. E aí? E aí a gente fica naquela coisa. Você chega lá, tem uma obra. Aí você vai deixar aquilo ali? Um esqueleto? O Brasil tá cheio de esqueletos desse tipo. Mas não é esqueleto porque tem um paleontólogo procurando animais ultrapassados, né, do nosso passado, pré-históricos, para recontar a nossa história, não. É esqueleto de obra. O tempo de você andar nas cidades. A gente tem muito esqueleto de obra privada, prédios inacabados e tal. E tem esqueletos de obras públicas que estão aí marcando as nossas cidades, marcando as nossas estradas ou até, em alguns casos, aumentando os índices de morte, né? Em duplicação, por exemplo, falta de duplicação de estrada, obras que não se encerram, tornando a vida das pessoas um inferno porque você não investe em mobilidade, porque você começa e toma a grana e não vai. 14 mil obras paradas. É normal 14 mil obras paradas? Se fosse 1.000 já ia ser um absurdo. É até curioso, porque algumas pessoas fizeram o levantamento das 1.000 obras mais importantes entre as 14, ou 15, ou 20 mil obras que o Brasil não consegue acabar. E aí os motivos são os mais variados. É o licenciamento ambiental, é a irregularidade, é o superfaturamento. Sempre vai achar um problema. Só que o problema é administrado por burocratas. Então, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, em alguns lugares, o Tribunal de Contas dos municípios, dão uma ordem de interrupção de uma obra, porque encontrou uma irregularidade. Pô, mas a irregularidade vai apagar se parar a obra? Não. Se continuar a obra, ela vai apagar? Não. Responsabiliza o construtor. Responsabiliza o gestor público que contratou, mas punir as pessoas, e aí o metrô não anda, e aí o trem não sai, e aí a duplicação não vem, é o jeito que a gente opera no Brasil. Para tudo, porque é um burocrata. O burocrata anda de avião com passagem paga pelo governo. Quando trabalha no serviço público, em algumas funções, tem direito até ao jato. Para ele tá bom. O dinheiro dele pinga, aí tem o quinquênio, aí ele recebe um emprego a mais num conselho qualquer e ganha mais 25, 28 mil reais por mês. Aí ele duplica o salário dele. Aí se ele é do Poder Judiciário em particular, vai fazer palestras. Aí faz as palestras e ganha um dinheiro adicional. E eles vão vivendo e dizendo que cuidam do dinheiro público. João, estamos olhando com responsabilidade. Responsabilidade do quê? E a responsabilidade pelas pessoas. Então, ver a obra de Angra 3 entrar no PAC de 2009 e imaginar que pode estar no PAC de 2023, passados 14 anos, a mesma obra, que precisaria de 4, 5 anos para acabar, 14 anos depois ela volta e o governo não sabe se o dinheiro que vai botar, nós vamos ver se vai entrar amanhã, hein? De repente nem entra. Mas estão dizendo que vai entrar. Aí não se sabe se vai entrar o dinheiro para estudos sobre a viabilidade, ou melhor, sobre quanto precisa para acabar, ou se vai entrar o dinheiro para acabar. A gente não sabe ainda, nós vamos saber amanhã. É desesperador. Então, os governantes que entram, eles dizem sempre, apontando o dedo para o antecessor, que o antecessor, governador, prefeito, presidente, não conseguiu concluir aquilo que prometeu. Mas aqui a gente tem um caso clássico de uma obra que todos os governantes são responsáveis. 1984, João Figueiredo. Depois, a partir de 1986, José Sarney. Depois vem Fernando Collor. Depois vem Itamar Franco. Depois vem Fernando Henrique.
depois vem Lula, depois vem Dilma, depois vem Bolsonaro e agora volta Lula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 presidentes depois, considerando Lula uma vez só, porque ele está voltando. Não estou contando quantos mandatos, não estou aqui fazendo uma conta. Fernando Henrique teve 2, Lula teve 2, Dilma teve 2. Mas o fato é que são 40 anos entre 84 e 2024, ano que vem, 39 anos, portanto, agora, de uma obra que não sai. Nós nunca chegamos nesse patamar. A hora que a gente chega num patamar que tem uma obra 39 anos parada, né? A gente tem que dar uma paradinha e falar que país a gente vai ser operando nesse ritmo. Infelizmente a resposta não é boa, então é preciso que a gente mude esse troço. Vamos ver como é que vai ser o PAC amanhã, mas essa obra de Angra 3 impõe a nós uma reflexão sobre como que a gente vai fazer para realmente conseguir fazer esse país avançar de forma responsável e civilizada. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.